Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero realmente que sim. E no dia 18 de janeiro de 2026, às 16 horas e 51 minutos, acontece a primeira lua nova do ano de 2026. A lua nova no signo de Capricórnio. Sol e Lua estão juntinhos aqui no signo de Capricórnio. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Os aspectos que vão estar mais enfatizados até o dia 26 de janeiro, quando começa a fase da lua crescente. Meu nome é Rosângela Ferraz, do canal Astrologia Momento Atual. Sejam todos e todas muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal. Nós vemos aqui, ó, que continua de lá, vamos trazer o mapa aqui, ó. De lá da lua minguante, continua esse stellium, ou seja, esse número grande de planetas no mesmo signo que é Capricórnio. Então, para início do vídeo de hoje, eu vou pedir que vocês vão lá no canal, assistam o vídeo da lua minguante no signo de Libra, que eu fiz, assistam, ou quem já assistiu, assista novamente, para que possam entender que nós estamos continuando com alguns aspectos desafiadores, estamos continuando com alguns aspectos harmoniosos e que isso vai fortalecer para que a gente possa entender essa semana de lua nova aqui, que vai estar trazendo ou reforçando aquelas características que eu falei lá na lua minguante. Então, assistam, por favor, o vídeo da lua minguante. Então, aqui em Capricórnio, Sol e Lua, razão e emoção. Em Capricórnio, razão e emoção. Em Capricórnio, então, a nossa razão mais focada, mas a nossa emoção também mais focada. Então, a gente sabe que na lua nova, a gente planta sementes. Que tipo de sementes que a gente vai plantar aqui em Capricórnio? Um tipo de sementes que vai trazer para nós um sentido de ciclo voltado para a construção, para assumir, para ampliar o nosso sentido de responsabilidade e também de maturidade. É uma alunação, uma lua, uma fase da lua que vai trazer para nós a necessidade de definir metas mais realistas, de assumir compromissos a longo prazo e não tão a curto prazo, como tudo hoje em dia é a curto prazo, né? É o resultado mais rápido, mas aqui a gente pode plantar sementes e definir metas realistas, mas pensando a longo prazo. Então, as sementes que a gente plantar aqui, elas vão exigir de nós disciplina, constância e paciência para que possa crescer. Ou seja, os nossos objetivos, eles vão poder acontecer, mas a longo prazo. E se a gente se dedicar, a gente não pode plantar uma semente e largar ela sem cuidado. A gente precisa cuidar, a gente precisa organizar a nossa vida, a gente precisa, durante essa semana, plantar sementes no sentido de estruturar os nossos projetos, de fortalecer a nossa autonomia e de alinhar as nossas emoções e intenções com os nossos objetivos concretos. Não adianta a gente querer uma coisa e a nossa emoção ir para um outro lado. Então, agora, como razão e emoção estão no mesmo signo, facilita para que a gente possa focar com mais facilidade. E aqui, desde a lua minguante, ó, desde a lua minguante, nós temos esse stellium aqui em Capricórnio. São quatro signos que estão em Capricórnio e eles continuam aqui. Temos 4 signos em Capricórnio, a Vênus já passou para o signo de Aquário, o Plutão está no signo de Aquário, mas eles estão envolvidos nessa conjunção, ou seja, nosso foco, nossa necessidade de estruturar a nossa vida, nossa necessidade de pensar com mais responsabilidade, com mais maturidade, a nossa vontade de realmente colocar os nossos planos em ação. Nós vamos ter um sentido de ação muito grande e essa ação ela pode reverberar em situações concretas, porque o Marte vai nos trazer essa energia para agir no mundo e em Capricórnio para atingir objetivos, atingir resultados, que os objetivos tragam resultados, pensando sempre que esses resultados, eles podem vir, mas eles podem vir a longo prazo. A gente tem aqui também que continua da lua minguante, esse pessoal aqui em oposição com
o Júpiter. E o Júpiter, a gente sabe que ele, aqui em Câncer, ele vai amplificar as nossas emoções com relação à família, com relação à casa, com relação àquelas interações que nós temos mais íntimas, com coisas que falam mais ao nosso coração, com as nossas vulnerabilidades, com as nossas fragilidades. Então, nós temos uma oposição aqui, uma oposição entre os nossos objetivos, a nossa vontade de crescer profissionalmente, de estruturar a nossa vida e o olhar que nós temos para a nossa família, o olhar que nós temos para o mundo íntimo, nosso mundo mais íntimo, o nosso mundo mais interno. Então, nós temos que procurar trazer um equilíbrio. Nós podemos, sim, focar nas coisas que a gente quer construir, nos objetivos que a gente quer construir, na nossa visão mais de expansão, de ascensão social, e também nós podemos ter um olhar para nosso mundo mais íntimo, mas sem exagerar nas nossas vulnerabilidades, sem exagerar, sem fazer inclusive aquela chantagem sentimental, aquela chantagem emocional com o outro, com os outros, para que os outros não sigam os seus objetivos, não queiram seguir os seus objetivos. Então, esse cuidado a gente tem que ter. E cuidado também na fragilidade dos relacionamentos familiares. Muitas vulnerabilidades podem estar vindo à tona também porque mais um aspecto que já estava ativo lá na lua minguante, o Júpiter está em quadratura com Quirón e o Quirón está em quadratura com Marte. Vamos só conferir aqui, ver se está certo. Olha aqui, ó, Mercúrio quadrado Quirón, Marte quadrado Quirón e Júpiter quadrado Quirón. São quadraturas que trazem muita tensão, e tensão no sentido da nossa atuação no mundo, da nossa autonomia, do nosso sentido de liderança, do nosso sentido, porque Quirón está em Áries, então é o eu, né? Que tipo de valor eu tenho, o que eu faço no mundo, eu sou uma pessoa independente, eu sou uma pessoa que dependo das outras, eu dependo emocionalmente, eu dependo financeiramente das outras pessoas. Então, muita vulnerabilidade, muita sensibilidade e muitas feridas podem ser tocadas nesse período, porque o Júpiter está expandindo as questões mais sensíveis para nós. Vamos observar como estão os relacionamentos familiares, para ver se um não está cutucando a ferida do outro. Vamos ver aqui, ó, porque o Marte também está envolvido, então o Marte em quadratura com Quirón pode realmente, ou as pessoas podem estar ferindo, tocando exatamente naqueles locais que dói na gente, ou nós estamos fazendo isso com relação às outras pessoas, certo? Tocando na ferida dos outros com vara curta, como a gente diz, porque Júpiter vai estar exacerbando, exagerando, aumentando, amplificando essa possibilidade de que feridas possam ser acionadas, ativadas. E se elas são acionadas, e se elas são ativadas, elas estão sendo ativadas não para que a gente fique ali, se sentindo a vítima de todas as vítimas, não, mas para que a gente cure essas feridas, para que a gente possa olhar para elas, e podem ser feridas muito antigas, para que a gente possa olhar para elas e realmente se dedicar a curá-las, se dedicar a fortalecer o nosso eu verdadeiro, a nossa independência, a nossa autonomia e a nossa autossuficiência, certo? Então, nós temos esses desafios aí que nós temos que enfrentar, mas podemos enfrentar com muita criatividade, com muita iniciativa, com novos relacionamentos surgindo ou renovando relacionamentos, cortando de forma harmoniosa, relacionamentos que já não servem mais, que não nos trazem, que não nos fazem crescer. Então, nós cortando, mas entendendo o outro com empatia, com compaixão e com
o sentido de mudar o nosso pensamento, mudar a nossa cabeça, mudar assim, mudar a nossa forma de falar, a nossa forma de se comunicar com os outros, mudança também nos nossos sentimentos e uns sentimentos, apesar de que aqui o Júpiter pode amplificar essa questão e pode trazer conflito, impaciência, agressividade. Nós temos aqui uma lua em sextil com Saturno para nos manter equilibrados, para o Sol também, né, em sextil com Saturno, para nos manter, para ativar, para acionar a nossa maturidade emocional, a nossa maturidade enquanto seres humanos, para que a gente possa entender o que está acontecendo e dar uma nova direção, né? Sol, trígono, Urano, Lua, trígono, Urano. Olha que lindo isso aqui, né? E todos eles aqui em trígono com, todos esses aqui, né, em trígono com Urano, que está em Touro. Então, nós sim tendo desafios, mas podendo agir de forma diferente. Eu acho que eu já falei no vídeo passado, podendo agir de forma diferente diante dos desafios e com muita empatia, com muita compaixão, com o sentido de perdoar o outro que está fazendo aquilo para a gente, porque a gente está percebendo o quanto nós podemos aprender e o quanto nós podemos entender esses outros que de repente estão cutucando a gente com vara curta, o quanto a gente pode entender essas pessoas como grandes professores, ao invés de ficar criticando o outro. Eu posso entender esse outro como um grande professor, e como professor ele vem me ensinar alguma coisa, ele vem me ensinar a agir diferente diante dos desafios que vem aí nessa semana. Ok, pessoal? Eu podia falar muito mais ainda sobre os aspectos, mas eu acho que já dá para a gente ter um pequeno entendimento sobre esses aspectos aí que nós precisamos administrar essa semana. Sempre lembrando que se a nível individual isso nos toca também a nível coletivo. Nível coletivo, países, estados, pessoas de alto escalão, né, porque o Plutão está aqui também, né, em Aquário, ele vai profundamente nas questões, né? Então, Aquário, como a igualdade, fraternidade, essa coisa muito bonita, mas a sombra do Aquário são essas questões mais fechadas, é o contrário da liberdade, é a perda de liberdade. Então, a nível coletivo, nós estamos vendo sim essas questões também acontecerem. Gratidão infinita para quem está me acompanhando. Meu nome é Rosângela Ferraz, do canal Astrologia ao Momento Atual. Sejam todos e todas muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal. Por enquanto era isso. Até mais.